Antes de iniciarmos o nosso vídeo hoje, gostaria desde já, mais uma vez, apresentar minhas desculpas, porque eu resido em função da proximidade do meu local de trabalho, num ponto central da cidade, onde o nível de poluição sonora é altíssimo, e não dispondo de um estúdio à prova de som, não importa a hora. A variação de intensidade, a hora, logicamente que a intensidade é menor, mas isso impõe a necessidade de inúmeros cortes nos vídeos, que aliadas à minha limitada experiência na edição desses vídeos, faz com que o nosso trabalho ainda tenha muito a melhorar. Então, desde já, mais uma vez, as nossas desculpas. Antes de iniciar a abordagem do tema deste nosso vídeo, que por sinal é um tema de máxima importância na nossa salvação e cuja explicação não é fácil, e dadas as nossas próprias limitações, a dificuldade é maior. Todavia, sem mais delongas, pretendo passar para o assunto abordado nesse vídeo. Algo indispensável precisa acontecer em nossa vida. Este é o título do nosso vídeo hoje. Vamos considerar o texto no Evangelho de João, capítulo 3, versos 1 a 15. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, pode ser rabino, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ti ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O nascimento da água e do Espírito é o acontecimento ímpar em importância para que nossa existência tenha sentido. O novo nascimento é o ponto fundamental da salvação, porque vem do alto. A religiosidade, a posição dentro da sociedade, as práticas e vontade pessoais, nossos esforços, nossos pressupostos méritos não podem produzi-lo. Nicodemos, um príncipe judeu e mestre da lei, precisava passar ainda por essa experiência em sua viagem por este mundo. O zelo pela lei, as práticas religiosas, não salvam, como também o batismo, o fato de não ter qualquer vício, como fumar ou ingerir bebida alcoólica. Nossa aparência exterior de seguidores fiéis do Messias também não salvam. Todo o nosso ser natural é avesso a essa condição sem a qual ninguém poderá entrar no reino de Deus, e sem essa essencial e radical mudança não haverá atração irresistível por Deus, a qual é movida pelo Espírito Santo. O testemunho de milagres, a exaltação mística ou arroubos emocionais não podem produzi-lo. Satanás opera milagres e maravilhas que, se possível, confundiriam os eleitos de Deus. O nível intelectual, o status socioeconômico, a falsa teologia da prosperidade não podem nos proporcionar tal condição radical de mudança. Nem mesmo o conhecimento bíblico, o fato de sermos pregadores, professores de escola bíblica, tem esse poder de nos conceder, vivenciar essa experiência única em nossa essência. Não é a aparência de religiosidade, de correção, de justiça, de cumprimento de liturgias que significam um novo nascimento, a condição sem a qual não pode haver salvação, mas uma mudança radical de essência, uma nova experiência interior de vida, a qual distancia-se em sua realidade da vida aparente, social, natural, carnal, mas os que experimentam novo nascimento vivem uma realidade interior que resulta do alto, de Deus, na pessoa do Espírito Santo. É uma radical e completa mudança de vida interior, uma nova percepção da realidade, uma nova vida, a qual independe da nossa iniciativa, dos nossos próprios méritos. Quantos cristãos não foram perseguidos e até mortos por Saulo, quem seria chamado de Paulo de Tarso, após encontro com Jesus, quando a caminho de Damasco, em perseguição aos cristãos? Essa percepção de nova vida, a qual independe da nossa iniciativa, mas exclusivamente resultante da ação de Deus, na pessoa do Espírito Santo, sobre o que a recebeu, é uma indescritível experiência que não somente dá sentido à nossa passagem por esse mundo, todo o que vivenciou essa incomparável transformação interior passa a lutar incessantemente contra o senhorio da carne em sua vida e buscar com intensa determinação seguir essa vivência espiritual, a qual contrasta total e definitivamente com a vida natural. O pecado passa a ser acidental,
Não deixamos de pecar, do contrário estaríamos chamando o nosso Deus de mentiroso, pois enquanto na carne a ele estaremos sujeitos, mas enquanto na carne, como dissemos, estamos em constante luta com essa natureza pecaminosa que se opõe ao Espírito. O pecado, no entanto, deixa de ser habitual e passa a ser acidental e não repetitivo, o mesmo recorrentemente como algo de estimação. O batismo, a libertação de vícios como tabagismo, etilismo, por exemplo, não constituem prova de que teve início uma nova vida, a verdadeira para uma pessoa, sendo a tendência natural do homem, transformada pelo Espírito Santo, concedendo ao que se arrependeu sinceramente dos seus pecados, que deles sinta repugnância, embora dos pecados somente esteja liberto, quando tornado por Deus incorruptível na segunda vinda do Senhor Jesus. Todavia, não mais há escravidão pelo pecado. Essa maravilhosa experiência do novo nascimento acontece com as pessoas mais imprevisíveis, com aqueles que, aos nossos imperfeitos olhos, não mais teriam a mínima condição de vivenciá-la. É algo incomparável, quase impossível de descrever, porque vem do alto o nascimento para uma nova vida em Cristo por obra do Espírito Santo. Cito alguns exemplos dessa verdade. O endemoniado de Guedara, o qual é liberto definitivamente das legiões de demônios que o escravizavam, fazendo-o extremamente violento, agressivo, vivendo entre sepulturas e mutilando-se repetidamente. Imprevisível para o homem e, sob certo aspecto, inesperada, portanto, embora desejada por muitos, essa mudança radical e definitiva em Saulo, passando de implacável perseguidor e matador de cristãos, para Paulo de Tarso, um grande instrumento de Deus na busca de seus escolhidos, após interpelado por Jesus Cristo, quando a caminho de Damasco, na busca de suas vítimas. Para esse, que é o novo nascimento, há consequências ou mudanças que ocorrem imediatamente antes da sua consumação. Tudo acontece de forma rápida e simultânea. A convicção do pecado, o reconhecimento profundo da condição de pecador e a consciência de que sua maléfica consequência, ou seja, a consequência do pecado, é pior que a morte. Todo que passa por essa maravilhosa experiência, movido por incontida fé, sincero amor e reverência, entrega-se incondicionalmente ao senhorio de Jesus Cristo, reconhecendo com a mais absoluta sinceridade que Ele levou sobre si nossas enfermidades e culpas, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque somente o sangue de um justo, de um incontaminado pelo pecado, poderia satisfazer a perfeita justiça do Criador de todas as coisas, e não o sangue de cabritos, ovelhas e touros. Por isso, nosso Deus enviou seu Filho unigênito, quem existe desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade, em cumprimento do seu plano de salvação do ser humano, criado à sua imagem conforme a sua semelhança do pó, mas amado a tal ponto que puniu na carne do seu próprio Filho o pecado do homem, o qual é completamente incapaz de saldar seu incomparável débito ante a perfeita lei do Criador.
conforme registrado por Isaías no capítulo 53, versos 2 a 6, lemos: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em Tiago capítulo 4, verso 4, lemos: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E no Evangelho de João, o último apóstolo que não morreu pelo martírio, no seu exílio na ilha de Patmos, na época do chamado Nero Redivivo, o imperador romano Diocleciano, João foi arrebatado, tendo a revelação do que acontecerá nos últimos dias. E lemos no capítulo 3, verso 16, do livro que registra seu Evangelho: qualquer que quiser, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No capítulo 3, verso 18 de João está escrito: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em 1 João capítulo 2, verso 15, está registrado: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E em João capítulo 3, verso 17, encontramos: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em João capítulo 5, verso 24, está escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Assim também nos falou Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer vir a Jesus? Clame por ele: Jesus, eu preciso de ti, Senhor, a quem pertenço, porque creio que fui comprado pelo teu sangue vertido no madeiro, fazendo-te maldição, para que eu fosse salvo da segunda morte, a eterna separação de ti. Tal é teu amor, que tudo isso fizeste, sendo eu pecador. Segura-me, peço-te, Pai, com a tua destra fiel, pelos méritos de Jesus, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, a quem geraste em Maria por obra do Espírito Santo. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória
de eternidade em eternidade. Amém.